Fala galera, mais um podcast JM Cast aqui na temporada de inverno em Campos do Jordão, friozinho gostoso. E nesse podcast eu vou falar sobre algo com muita vontade que eu gosto, que é falar sobre pessoas. O maior ativo da organização, de toda empresa, são as pessoas, o crescimento é baseado nas pessoas. A gente precisa entender de pessoas para entender de negócios. E eu sempre trago pessoas que têm resultados e que entendem disso. Entendem de comportamento humano, entendem de pessoas, treinam pessoas. Então, eu vou trazer ela, que é especialista em comportamento humano, treinadora de pessoas. Ela que, inclusive, já fez alguns trabalhos dentro da minha empresa, dentro do meu ecossistema, e que foram super valiosos. Ela vai contar para vocês aqui. Recebam ela, Jéssica Pailin, a especialista em pessoas. Jéssica, muito bem-vinda. Obrigada, Johnny. Obrigada por ter aberto aqui o seu podcast, o JM Cast, para a gente compartilhar aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente está trabalhando, fazendo aí. Foi muito legal. Aliás, eu gosto muito, sabe como eu gosto da sua família. A gente vem cada vez mais se conectando, né? A gente... eu já sou conectado com o seu marido, já sou conectado com o seu filho, joguei tênis também com o seu filho e... é muito bom ter vocês por perto aqui, mas eu quero começar esse podcast já entregando um ouro muito bom para as pessoas aqui. A gente vai entender da sua história, vai entender do que você entende de pessoas, como você pode potencializar isso nas empresas, mas você me ajudou muito na minha empresa. Na minha empresa, você fez um trabalho incrível em relação ao comportamento humano, a entender das pessoas, a direcionar, inclusive, as pessoas que estão no lugar certo ou não. Sim. Porque eu percebo, o empresário ele perde muito tempo quando ele tem as pessoas erradas no negócio dele. Exatamente. Então, Jéssica, qual que é esse trabalho que você faz? É o integramente, não é isso? Integramente. Como que funciona integramente? Como você, como especialista, pode agregar para o empresário e para o profissional? Que às vezes tem um profissional que fala assim, eu não sou empresário, mas eu quero aprender com ela. Sim. Eu quero aprender com a Jéssica para eu poder vender isso daí também para outras pessoas. Explica um pouquinho. Então, Johnny, o integramente, na verdade, ele começou porque, assim, eu sempre costumo falar dentro da empresa e quando eu falo com as pessoas que nós precisamos, o empresário precisa entender que ele tem que colocar a empresa dele no colo. Não adianta ele delegar para outras pessoas a responsabilidade de olhar pessoas, de olhar fluxo de caixa, de olhar como está sendo o processo. Se ele não entender que a responsabilidade do que acontece de bom ou de ruim é dele, então a empresa não cresce, não vai para frente. Então, quando eu e o Altair começamos a entender que nós precisamos ver pessoas, porque a rotatividade da empresa era grande, porque a nossa curva de aprendizado, né, para treinar um contador na parte fiscal e ainda ter toda aquela situação de, nossa, nós não podemos perder pessoas, porque a curva é muito extensa, então nós falamos assim, gente, alguma coisa nós estamos fazendo de errado. E tinha um colaborador que ele gostava da empresa, sabe, Johnny? Gostava da empresa e falou assim, cara, eu não quero perder de estar aqui com vocês. Mas você chamava atenção, ele estava no compliance, chamava atenção, você não está rendendo, não está produtivo e tal. E ele melhorava uma semana. E depois voltava a ficar difícil de novo, sabe? Não render e tal. Eu falei assim, eu acho que nós estamos errando com esse colaborador. E como a minha primeira formação em psicologia, eu falei assim, cara, vamos comprar um teste? Vamos comprar uns testes para começar a ver, talvez o erro está na gente. E aí nós compramos o teste de atenção e o teste de inteligência. Eu falei, vamos aplicar esses testes. O teste de atenção, ok. O de inteligência estava acima da média. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem inteligência acima da média, não adianta ela ficar lendo relatórios. Uhum. Porque ele não vai ser produtivo. E aí nós falamos, cara, é nós que estamos errando. Então, assim, é tão difícil às vezes. Quem tem inteligência acima da média não lê relatório? Não tem a atenção naquela situação que fica ali, ó. Só para ler, ficar naquele compliance, auditoria ali, naquelas telas que não... Sou eu esse cara, então eu nem sabia disso, meu Deus! Eu descobri, meu Deus! Por isso que eu não gosto de ler relatórios. Tem que colocar ele numa função dinâmica, porque ali ele vai render.
E ele está com a gente até hoje, está até no financeiro. Então, nós tiramos a peça, só trocamos de lugar, e a pessoa assim, nossa, eu amo a Palim. Você fala assim, nossa, é tão difícil encontrar pessoas que às vezes falam assim, gente, eu não quero sair da empresa. Ai, então deixa eu fazer de tudo para essa pessoa ficar. E foi quando nós identificamos isso. Aí eu falei, por que não aplicar nos demais? Aí nós saímos aplicando em todo mundo da empresa. E aí começamos a colocar mais testes e mais testes. E aí hoje nós temos um total de 7 testes, onde nós intencionalmente fazemos um laudo das habilidades e das dificuldades dos colaboradores e nós damos a devolutiva para eles. Não adianta nada você fazer teste e não dar devolutiva. Então, a gente senta e fala assim, ó, você está vendo que aqui, para você ser líder, você precisa melhorar a sua assistência. Por quê? Porque assistência é o que vai fazer você dar suporte para o seu time. Se você não tem paciência com pessoas, não adianta você ser líder, entendeu? Então, tudo isso os testes apontam. E a gente faz um PDI e a cada 6 meses a gente reavalia aquele colaborador. E as pessoas gostam muito, viu, Johnny? Às vezes, mas como que o seu time se comporta sendo avaliado psicologicamente cada 6 meses? Se comporta muito bem, porque eles acostumaram e entenderam que a empresa está agregando valor na vida deles. Quem me fala, quem é que sai para procurar um psicólogo e fala assim, ó, hoje eu acordei e eu vou procurar um psicólogo para ver como é que eu estou emocionalmente? Ninguém. Principalmente que normalmente quem precisa não procura. Não procura. Então, se a empresa ela faz isso, o colaborador se sente cuidado, se sente amado ali, ó, estou sendo acolhido, estou sendo assistido. Alguém está olhando para mim. Quais são os principais benefícios que você vê para o empresário quando ele tem esse olhar ou ele contrata o seu trabalho para que ele possa implementar isso? Quais são os benefícios que ele vai ter ali? Primeiro, econômico. Econômico, por quê? Você pode até entrar no aplicativo do gov.br, que lá saiu uma pesquisa, inclusive, falando que o maior índice hoje, o segundo maior índice de afastamento na Previdência Social é por ansiedade e depressão. Por isso que eles criaram a portaria, ou a NR1 já existia, mas eles criaram um fator risco emocional para o empresário acompanhar o seu colaborador. Uhum. Justamente porque a Previdência não vai dar conta de arcar com todos esses afastamentos. Total. Então, na hora que o empresário olha para isso, ele vai ter maior rentabilidade, porque o índice de assiduidade, de atestado médico, de tudo. Então, a primeira coisa é isso. A pessoa mais focada, mais produtiva. Então, rotatividade diminui. Você começa a mudar a mentalidade e o colaborador começa a entender para onde que a empresa está indo, qual que é o projeto da empresa, se está adequado a ele ou não. Então, você tem uma economia de todas as formas. Para mim, na nossa empresa tem funcionado muito isso. Na produção também melhora? Na produção melhora. Sabe por quê? É o que eu falo na empresa assim, ó. O funcionário, ele entende que ele é um prestador de serviço. A CLT existe, a gente tem que seguir ela. Uhum. Mas quando o funcionário entende que ele é um prestador de serviço e ele entrega o currículo ali para você, na hora que ele entrega o currículo, ele vai falar assim, eu estou apto para aprender, para crescer junto com a empresa, minhas habilidades são essas. Ora, você está comprando aquele currículo e a pessoa está vendendo o serviço dela. Uhum. Então, quando ele entende que ele é acompanhado e ele é apontado, aquilo que ele precisa potencializar e aquilo que ele já tem de habilidades, ele vai ser reavaliado daqui 6 meses. Então, eu gosto de escutar. A cada 6 meses você reavalia seu fornecedor. Uhum. O colaborador é um fornecedor. Sim. Então, na hora que você joga para ele a responsabilidade dele, do profissional dele, ele fala, peraí, deixa eu entregar melhor, porque senão eu vou ser trocado. Então, é você conscientizar. É uma questão de conscientização. Tem empresário que acha que acompanhar o desenvolvimento emocional do colaborador é frescura. Acha que é frescura, eu não vou gastar com essas coisas, que isso daí não vai me levar a nada, que isso daí não serve para nada, mas não é frescura. Você simplesmente está falando para ele, está tirando da cabeça dele, eu estou pagando e você tem que me entregar. Não. Você está dando a responsabilidade para ele. Se você não se manter dentro da empresa, quem está sendo tirado é você mesmo que está causando a sua retirada.
Porque a cada 6 meses eu estou te avaliando. E a empresa vai falar o quê? Aí aquela conversa que chega assim, ó, eu não sei o que a empresa espera de mim. O que a empresa espera de mim? Não, tá aqui teu PDI. A empresa espera isso aqui de você. Se você não melhorar, não tem como você ficar. Porque a cultura espelhe, John. A cultura espelhe e, assim, isso a gente vê acontecendo muito dentro da nossa empresa. Assim, as pessoas que estão, e as pessoas que não conseguem se encaixar, elas saem, elas pedem para sair. Elas pedem para sair ou elas são demitidas da empresa. Eu vejo assim, se você parar para pensar no tempo, lá atrás, escovar o dente era frescura, saúde bucal era frescura. Hoje já não é mais frescura. Então, saúde mental não é frescura. Não é frescura. Eu lembro uma vez que eu cheguei pro meu time e falei assim, time, a gente está nesse momento de crescimento, de expansão, de muitos desafios, e em algum momento você pode sentir que você não está legal. E se você não estiver legal, vem me procurar, que não é frescura. Sim. Você pode não estar legal e está tudo bem, nós somos seres humanos, tal. Só que se você não olhar para isso, você como empresário, não olhar para isso como uma estratégia, porque tudo é estratégia. A gente quer o bem-estar de todo mundo que trabalha com a gente. A gente quer o nosso bem-estar da nossa família, do nosso time. A gente quer o bem-estar de todos que trabalham com a gente. Mas se a gente não tiver profissionais que entendam disso, nada acontece. Sim. Por exemplo, lá no Serac, a gente sempre tem uma organização que se preocupa com os profissionais. Por exemplo, hoje, lá as pessoas que são mais ligadas às pessoas é a Carla, que é vice-presidente, e meu sócio, Rony, que é especialista em pessoas. Eles fazem juntos um trabalho com o RH, que faz um trabalho junto com você. Sim. E você traz essa consciência para todos nós, para o nosso time. Eu lembro quando o meu sócio, o Rony, ele falou assim, cara, ele chegou com seus relatórios, né? Eu entendi agora porque eu não gosto de relatório, mas eu gosto de dados sucintos. Eu falei, cara, olha isso. Essa pessoa, ela parece ser tão engajada, mas ela não está tão engajada assim. Ela não tem essa admiração por nós. Sim. Esse item da admiração me chamou muita atenção. Sim. Ou seja, eu como empresário preciso saber se o meu time, mesmo que seja um pouco, ele me admira? Sim. Sim. Porque eu imagino assim, qualquer lugar que você está, você admira por algum motivo. Admirar, mirar à distância. Você está admirando alguma coisa. Você admira o ambiente, você admira a pessoa, você admira o jeito, o tratamento, alguma coisa você admira. Se você não admira nada, a primeira coisa que vai fazer é sair daquele ambiente. Como que é esse item da admiração? Como que é essa admiração? Como que é esse trabalho? Como que você sabe que uma pessoa admira ou não o empresário? Isso dá nos testes. Dá nos testes. Mas tem alguma coisa que você entenda que dá para você saber pela resposta da pessoa? Sim. O perfil. Aí nós temos tanto o temperamento quanto o tipo de personalidade. Tem personalidade, né? Falando, por exemplo, tipo 5 do Eneagrama. Vamos pensar assim. É a personalidade. A pessoa, ela gosta de estar sozinha no momento dela. Ela não gosta de que outra pessoa fale o que ela tem que fazer, dê orientações que ela tem que fazer. Se ela trabalha, ela recebe aquela orientação, mas não espera muito mais nada daquilo, porque ela quer adquirir o conhecimento que ela puder para não depender das outras pessoas. Então, quanto ela puder estudar, isso na cabeça dela, não quer dizer que é a pessoa mais inteligente que tem, não. Então, ela acha que quanto mais ela adquirir conhecimento, menos ela precisa dos outros. Então, ela afasta, porque ela prefere ficar sozinha. Então, do perfil, do temperamento, daquela situação... Pode dizer que é uma pessoa um pouco egoísta? Ela se torna egoísta, mas alguns acontecimentos, por conta da infância, levaram ela a desenvolver isso. Entende? Então, algumas situações que aí já está ligada à parte psicológica lá atrás, faz com que ela tenha esse mecanismo de defesa. Então, os testes não é para justificar como você é. Mas os testes é para falar assim, ó, você está nesse ponto de partida, você pode melhorar. Não é porque você não gosta de contato humano, que você não admira ninguém, que você não possa melhorar isso. Mude essa mentalidade, esse pensamento.
Entendeu? Então, não é algo que a pessoa é justificada por aqui. Eu sou isso aqui, pronto. Vocês me aceitam como eu sou. Não é bem assim. Então, é nesse sentido. Eu falo, como existe ciência por trás das pessoas, né? E muitas vezes a gente não consegue entender por que as pessoas tomam algumas decisões. E muitas vezes estão ligadas às crenças que ela possui. E eu recentemente incluí na minha palestra, que eu costumo fazer, a importância do empresário ter a família próxima dele. Porque às vezes a pessoa não tem sucesso porque ela tem alguma mágoa com a família dela. Ela não perdoa alguma coisa da família dela. Ela tem um negócio que fica bloqueando ela. Então eu incluí isso recentemente, faz um mês. A importância da pessoa estar alinhada. Não precisa estar próxima àquele primo, aquele tio, a mãe, ao pai que magoou ela, mas assim, precisa perdoar, precisa se sentir livre. Né? E eu acho muito importante essas questões psicológicas e mentais. Aliás, o nosso jogo no Serac mudou totalmente quando a gente começou a tentar alinhar mais esse equilíbrio psicológico entre todos. E me fala, Gé, você está com uma via de crescimento muito boa que é a NR1, né? Para profissionais que trabalham com pessoas, para profissionais que trabalham com recrutamento e seleção, treinamentos e que querem se inspirar naquilo que você está fazendo, é uma via de crescimento trabalhar com a NR1? Explica o que é a NR1 e explica quais são as oportunidades que você está vendo no mercado em relação a esse tipo de oportunidade. Sim, essa oportunidade da NR1 é até curioso, porque existe... Explica o que é a NR1, porque muita gente não sabe. Então, assim, existe duas situações. Uma lei federal, que ela é certificadora de promoção de saúde mental, e ela já está em vigor, ela tem todos os requisitos para preencher, só que a lei fala que o governo federal precisa fazer uma comissão para dar essa certificação para as empresas. E eles não fizeram. Então, essa lei está aguardando essa comissão ser criada. A NR1 é uma lei do Ministério do Trabalho. Então, ela não tem a ver com essa lei certificadora de saúde mental. A NR1 é uma lei do Ministério do Trabalho que já existia, que era focada em riscos de químicos, biológicos, físicos, né? Então, era uma lei que tratava de prevenções desses fatores de risco. Ela veio acrescentando o emocional, o desenvolvimento emocional, justamente por conta desses afastamentos que a Previdência não está dando conta, que já é o segundo maior índice de afastamento, depressão e ansiedade. Então, é mais fácil atribuir ao empresário a responsabilidade do que a Previdência arcar com tudo isso. Um fato muito interessante, Johnny, que existe é que nas faculdades, a parte de ensino de psicologia organizacional, se tiver um semestre, é muita coisa. Não tem foco nisso, não tem... É uma pena, sabe? Não tem um incentivo a trabalhos com corporativo, não tem. É igual você pegar o direito com o tributário. Não tem, né? Então, os profissionais saem das faculdades muito cru. Eu pego isso dentro da minha empresa quando eu contrato para trabalhar no RH. Muitos não sabem ainda fazer testes, fazer laudos de testes, não sabem como se portar ou como estudar essa psicologia organizacional, né? Então, existe sim, com agora a portaria NR1, né? Acrescentou o acompanhamento do desenvolvimento emocional, é uma grande oportunidade para essa galera, né, que está se formando. Quando você fala galera os próprios psicólogos, os isso. Próprios, porque que profissionais que estão englobados aí? Psicólogos, técnicos de RH. Legal. Então, são pessoas que precisam estar atentos a esse movimento, porque senão perdem oportunidades. As oportunidades estão aí. Ótimo. Né?
Então existe esse movimento e muitas empresas serão obrigadas. Serão obrigadas, senão serão multadas. Senão serão multadas. Então elas são obrigadas a se adaptar e a trazer. E quais são os cuidados, assim, por exemplo? Requisitos, os requisitos, né? Então, a NR1, por incrível que pareça, ela não traz. Não traz. Ela só fala assim, ó, o empresário vai ter que decidir o que é que ele vai fazer para acompanhar os colaboradores. É difícil porque é subjetivo, né? É subjetivo. Só que essa lei federal de certificadora de saúde mental, de promotora, ela traz os requisitos. Que seria você falar na empresa sobre a saúde da mulher, você falar sobre assédio sexual, você falar na empresa, dar workshops sobre o homem, sobre a vida em família, sobre depressão, sobre ansiedade. Você tem que fazer vários requisitos ali que ele traz de conteúdos para a empresa dar palestras. Mas será que só palestras, Johnny, ajudam um acompanhamento, desenvolvimento emocional dentro de uma corporação? Eu acredito que não. E você está preparada, né, para surfar nessa onda, ou seja, com certeza. De atender muitas empresas. Você que é empresário, que não conhece a Jéssica, aliás, não só empresário, eu vou trazer um viés bem interessante, que é o viés da educação. A Jéssica é mentora, é treinadora e ela, além de ajudar os empresários a se adequarem à NR1, a terem um perfil mais estratégico, comportamental e atuar nessas soluções para que você possa ter maior produtividade, menor absenteísmo. Ela está treinando também profissionais para que eles possam crescer. Está com evento, está bombando, crescendo nas redes sociais. Então, ela está fazendo esse movimento. E você que entende que se encaixa nesse perfil, psicólogo, você que trabalha com RH, você que é empresário, precisa conhecer a Jéssica. Jéssica, qual que é o seu arroba? Onde que a pessoa te encontra? Meu arroba é _ Jéssica Palin. _ Jéssica Palin. P-A-L-I-N. N de navio. Isso. _ Jéssica Palin. E você que está aqui nesse podcast, encaminha esse podcast para uma pessoa que você sabe que trabalha com isso, que é empresário, encaminha esse podcast, comenta, se inscreve no canal, segue a Jéssica, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito. E a Jéssica, assim como eu, a gente gosta muito de ajudar as pessoas. Então, muitas vezes você fala assim, poxa, mas eu não vou falar nada com a Jéssica que ela vai querer que eu contrate ela. Não, ela vai te ajudar. Ela vai entender o seu cenário e quem sabe você pode contratar ou não ela, ou ela vai te ajudar para você tomar um direcionamento, ou ela vai te treinar se você for profissional desse mercado, sabendo onde você pode ter uma oportunidade na sua empresa. Jéssica, uma coisa que eu acho muito legal é a cultura que você tem na sua empresa, né? Você tem até uma frase na sua pulseira, como chama? Cultura que transforma. Cultura que transforma. Explica um pouquinho o que você acredita numa boa cultura empresarial, o que você faz na sua empresa e como que você treina os profissionais para que eles possam trabalhar melhor, se sentir melhor e serem atraídos por essa cultura magnética. Então, a cultura, quando a gente começou a dar força para ela, foi quando eu e o Altair entendemos o seguinte, que nós queremos que a nossa empresa reflita de nós, porque a cultura é o dono, é aquilo que ele quer para aquela empresa, o que ele quer que chegue para o cliente final, né? O que ele quer que chegue de valor para aquele cliente final. Então, ela tem que passar por todos os colaboradores, por todos os departamentos. E o que mais? Eu e o Altair chegamos à conclusão que, no nosso caso, a nossa cultura, a gente não vive sem estar com Jesus. Então, a gente não prega religião dentro da empresa, mas a nossa empresa ela tem uma cultura cristã. O que seria isso? A gente utiliza princípios cristãos, amabilidade, domínio próprio, benignidade, mansidão. Então, tudo isso a gente gera como cultura dentro da empresa. E eu tenho colaboradores de várias religiões, tá? Então, não é falado sobre religião. Mas a gente pega um versículo bíblico e transporta aquilo para o nosso mundo corporativo. E as pessoas gostam porque elas entendem. Eu poderia pegar, Johnny, qualquer filósofo para falar. Mas a gente acredita na Bíblia e a gente trouxe isso para dentro da nossa empresa. E essa cultura ela veio se fortalecendo. E foi interessante que nós temos uma reunião toda segunda-feira com o time todo, às 8 horas da manhã. E essa última reunião foi as pessoas se levantando
de ingratidão, sabe? Falar espontaneamente por que se sentem gratos. Se sentem gratos porque estavam passando por dificuldades, perdendo o pai, com problemas financeiros na família, e encontraram ali alguém que chegou, um colega de trabalho que deu um sorriso, que falou assim, vai ficar tudo bem, conte comigo. E alguém olhando, dando um suporte, sabe? Então, é isso. É agregar valor na vida das pessoas muito mais do que um simples trabalho, do que só o resultado do trabalho. Então, essa é a nossa cultura que fortaleceu muito. E hoje a gente faz caminhadas, a gente está pegando todas as dicas do FAI, do Serac aqui, né? E estamos fazendo. Então, a gente já colocou a caminhada, as pessoas tudo com as camisetas certinho, a pulseirinha já fizemos, porque é um senso mesmo de comunidade, de pertencimento. Então, isso a gente trouxe para a nossa empresa, sabe? É muito importante ver as pessoas espontaneamente, porque não é nada engessado, sabe? As pessoas sendo desenvolvidas, a gente coloca um tema todo mês para que as pessoas falem sobre aquilo e estão gostando muito. Então, isso é muito importante e faz com que a nossa empresa perpetue o nosso legado, o nosso objetivo, o nosso propósito, que é a nossa missão, a nossa visão, que é onde a gente quer chegar, os nossos valores. Todo mundo falando a mesma língua, remando do mesmo lado. E que eu falei recentemente, uma comunidade, ela não é só a voz que decide gritar mais alto, é a direção que todas as vozes decidem gritar. Então, cara, a gente vai fazer barulho para onde? Para lá. Então vamos todo mundo, uou! Então isso que é muito bacana. E você tem uma frase muito forte, né, que você traz consigo, que eu gosto dessa frase. Qual que é essa frase? Eu gosto de colocar a minha vida no meu colo, responsabilidade, autorresponsabilidade. Não terceirize para o outro aquilo que é sua responsabilidade. Eu gosto muito disso, porque não adianta ficar culpando o terceiro. Eu não dei certo porque fulano fez isso. Eu fico pensando, Johnny, se na frente de Jesus alguém vai falar assim, sabe por que você não me deu um marido melhor? Eu não fui feliz. Pelo amor de Deus, gente. Não terceiriza o outro, não. Sabe? Coloca a sua vida no teu colo, a responsabilidade dela é sua, vai em frente. Não fique esperando os outros fazerem por você. E é isso que eu falo dentro da empresa. E já aconteceu algum momento, alguma história que você tenha para contar, que aconteceu com você, com a sua família, que vai ao encontro dessa frase? Sim. A nossa própria... Da onde nós saímos é onde nós chegamos. Teve algum momento que você... E a gente passa por esses momentos que você não fez exatamente com essa frase, ou seja, você não colocou, você não chamou a responsa. E aí você percebeu, poxa, eu estou terceirizando isso. E aí você mudou? Várias vezes. Conta pra mim. Várias vezes. Como antigamente a gente deixava muito aquela questão de confiar. Não, mas eu estou dando autonomia para as pessoas, então quando eu delego eu não preciso checar. Então, muitas vezes, alguns líderes, algumas pessoas que já passaram pela nossa empresa, que somaram, não vou falar que não somaram, mas que prejudicaram também muito, porque travaram o nosso processo. E as pessoas falavam, não concordo com você, e às vezes eu respeitava a opinião do outro, por quê? Não, ele está crescendo, ele está vendo, ele está ali no processo, com aquele departamento, está sabendo mais que eu. É aí onde a gente erra. Porque a gente acha que vai sair do operacional, e não é sair do operacional, você nunca mais conferiu o que o outro está fazendo. Pelo contrário, você é responsável pela parte estratégica, tática e operacional da sua empresa. Também. Então, você precisa estar de olho, você precisa trazer para perto. Então, é nesse sentido que quando a gente entendeu que a responsabilidade era nossa, peraí. Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui a nossa casa vai funcionar dessa forma. Então, a gente começou a ver o que a gente permite e aquilo que a gente não permite dentro da empresa. Qual que é o comportamento que a gente permite e qual que a gente não permite. E mesmo assim, às vezes sangra, mas a gente tem que tomar as decisões com a nossa cultura. Porque se eu, como dono, não respeitar a minha cultura, a cultura da minha empresa, quem vai respeitar embaixo? Verdade. Começa pelo exemplo nosso. Total. Então, é bem isso. E isso acontece, inclusive, em casa com os meninos. A gente leva todo mundo para dentro da empresa. Porque tem que começar desde cedo ali, entendendo que quando o pai e a mãe não tá, e aí? Eles continuam lá. Eles estão vendo o que está acontecendo dentro da empresa. Muito bom. Então...
parabéns pela família, parabéns pelos filhos, parabéns pela empresa. E, aliás, obrigado aí por estar próximo e junto nessa nossa parceria de crescimento, né? A gente precisa de pessoas boas com pessoas. E nesse crescimento avassalador que o nosso ecossistema tem hoje, que é esse ecossistema de comunidades, de Energy Club, Fire Club, Star Club, ele precisa de pessoas que sejam relevantes, principalmente com pessoas, e tenho certeza que você é. E eu quero te agradecer por isso. Eu quero entender por que você tomou a decisão de caminhar com comunidade, ambientes fortes, de estar sócia, primeiro do Fire Club, Energy Club, ou seja, por que você buscou esse ambiente? E, independentemente de ser esse ambiente, para quem está assistindo esse podcast, qual a importância de buscar ambientes de empresários fortes na sua cabeça? Justamente a parte que eu entendi. Você é empresária. Eu sou psicóloga e sou advogada, mas eu sou empresária em primeiro lugar. Se eu não estiver em ambientes de empresário, não adianta nada. É aquilo, o que você quer para você? Você quer ficar atrás de um computador, fazendo um serviço ali e tal? Não, eu tenho uma empresa, então, peraí, a tua mentalidade tem que mudar. E a gente não sabe para onde, nós estamos no interior de São Paulo, né? Pouco se fala desses movimentos. Se a gente não der um passo, ter a iniciativa de buscar, então isso que nós entendemos, peraí, nós trouxemos a empresa até aqui. Dali para frente, a gente precisa estar com gente que já foi, já passou, para que nos puxe, para que nos movimente, para que cause essa indignação ou inconformismo de estar parado, sabe? Uhum. Eu preciso ter fome de crescer, de buscar, de sair da zona de conforto. A zona de conforto, essa é uma frase que eu sempre falo no escritório também. A zona de conforto não é o meu lugar. Não é o meu lugar. E não tem que ser de ninguém ali comigo. A zona de conforto não é o meu lugar. Então, eu preciso caminhar. E onde que eu tenho que estar? Com pessoas idôneas, pessoas que eu olho, que eu pesquiso e falo, cara, estão nos mesmos valores. Nós estamos caminhando junto. É a mesma linha de pensamento, porque também a gente não vai entrando em qualquer lugar. Então, não, está na mesma linha de pensamento, eu vou grudar. E especificamente estar conosco, o que foi na mesma linha de pensamento que você viu, que você achou legal? Fala, poxa, eu tô com eles, coloquei meu marido, meu filho, ou seja, vamos caminhar juntos. Agora, especificamente sobre o Fire e o Energy, o que você viu? Valores, família, né? Família, porque a gente é muito família. Família, ser claro, ser sincero, ter verdade, né? Porque tudo que se fala ali é verdade. O conteúdo é verdadeiro. Ninguém vem inventando coisas aleatórias. São práticas do empresário. São todas as vivências que o empresário tem. Então, assim, estar nesse ambiente me traz a autenticidade daquilo que eu quero, onde eu quero buscar, o que eu quero para minha empresa, onde eu quero levar meu time, né? Então, é a verdade. Então, a gente enxerga isso. Muito bom. Uma salva de palmas para ela. Verdade. Falando em verdade, você que está escutando esse podcast, quiser entender um pouco mais o que são as comunidades, por que a gente está aqui hoje? Hoje nós estamos gravando um podcast em Campos do Jordão, uma sexta-feira, um dia de trabalho, mas nós somos empresários. Empresário aprende com empresário. Então, a Jéssica, que é parceira, que, cara, potencializa demais o trabalho com as pessoas ali que a gente faz no Serac, ela veio para cá para disseminar o conhecimento dela. Você tem que aprender, você tem que sair com uma decisão de você trabalhar isso na sua empresa. E nós estamos juntos dentro da MLS. A MLS é a Mentoring League Society, o maior ecossistema de educação empresarial para executivos, ou seja, para empresários. O empresário aprende com o empresário. Eu tenho MBA, eu tenho pós-graduação, eu acho que isso é incrível, só que nada disso valeria a pena, nada disso vira meu ponteiro se eu não aprender com outro empresário o que ele fez para chegar onde chegou, e é por isso que nós estamos juntos nessa liga. Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro estão juntos também, eu, a Carla, a Jéssica, o Altair, todos nós estamos juntos, e ali nesse ambiente de colaboração, contribuição,
competição, colaboração e competição, a gente vai elevando os padrões de mercado, vai aprendendo, vai treinando não só o empresário, mas o time do empresário e a família. Quer entender um pouquinho mais? Vai aparecer um QR Code ali na tela. Eu quero que você escaneie, vai cair num atendimento da nossa equipe, pergunta lá sobre as comunidades, sobre o Fire Club, que você vai ter um direcionamento, vai entender um pouco mais, vai poder estar conosco, até poder estar gravando, quem sabe, um podcast desse, um podcast de temporada de inverno. Jéssica, tem um negócio que eu quero que você fale para as pessoas. Você está lançando um movimento muito legal e educacional de treinamento, de RH, de consciência do empresário, da empresária. Você vai fazer um barulho na sua cidade do interior e esse barulho vai reverberar ali para o estado, para o Brasil. E eu quero que as pessoas entendam esse movimento educacional que você está fazendo. O que vocês estão mirando? Qual é o objetivo desse movimento? O que você vai trazer? Nós estaremos juntos nessa conexão. Eu vou estar lá no seu evento. Conta um pouquinho para a galera sobre isso. Sim. Nós vamos fazer... Pode já falar a data? Pode falar. Dia 6 de novembro. Anotem aí. Dia 6 de novembro nós vamos fazer esse movimento em São José do Rio Preto. Todos os empresários estão convidados. E nós vamos falar justamente de como que nós formamos times, como que nós treinamos essas pessoas, como que nós vamos tirar aquela imagem de que pessoas dá trabalho, eu não quero mexer com pessoas, esse mito, porque pessoas faz toda a diferença no negócio. Se eu não gostar de pessoas, como é que você gere pessoas sem gostar de pessoas? Então vamos desmistificar isso, vamos crescer junto. Eu quero mostrar para você que a sua empresa pode ter um time engajado, sim, que a sua empresa pode dar certo com um time, sim, e se precisar trocar algumas peças, a gente vai trocar também. E é isso aí, tem que ser, o empresário precisa ter a humildade de falar assim, cara, eu preciso de ajuda, sabe, Johnny? Isso que eu aprendi muito, que humildade é você falar assim, ó, eu não sei, você pode me ajudar? Isso é libertador. Libertador, porque isso é libertador. O que mais limita o empresário é o ego. Nossa, Deus. É o ego. Muito, muito, muito. Assim, sabe, vai com a mente aberta, eu não sei, dá para você me ajudar? Claro, estamos aqui para isso. E outra coisa, eu quero dizer, esse recado é para todos os empresários do estado e do Brasil inteiro. Mas agora eu quero que o meu recado vá para você, empresário de São José do Rio Preto. Se você quer valorizar a sua região, você tem como obrigação estar nesse evento. Porque movimentos como esse precisam ser valorizados. Você vê muitas vezes, eu tenho certeza que você de São José do Rio Preto já perdeu algum cliente da região para um prestador de serviço de São Paulo. E aí você fala, poxa vida, não me fortalece, eu estou aqui do lado, eu sou melhor do que o cara de São Paulo. Mas quando tem um movimento dele, você também não fortalece. Você é o cliente que você deseja ter. Então, assim, se você quer fortalecer a sua região, começa fortalecendo eventos como esse. Começa levando e expandindo a mensagem. Então, eu acredito que uma empresa ela não muda pelo CEP, ela muda com a cabeça. Sim. Então, assim, cara, eu quero fortalecer minha região. Então, peraí, qual evento que vai ter aqui na região? Eu vou. Sim. Eu vou. É empresário aprende com empresário? Eu vou estar lá. Sim. Então, eu vou entregar muito conteúdo. Para você que não me conhece, sou o Johnny Martins, contador, advogado, vice-presidente do Serac. Hoje, dono do maior ecossistema de contabilidade do Brasil, mais de 10 mil clientes recorrentes, 1.000 colaboradores, 8 mil alunos. Então, eu quero falar com você. Então, muito legal, Jéssica. Parabéns por esse movimento. E uma coisa assim, me dá a mão. Uma coisa, sabe o que eu queria falar para você? Que eu gosto muito de você? Que quando eu vejo seus stories, eu falo assim, eu acho que a Jéssica ela é pilhada igual eu. Eu vejo muita energia de você. Você coloca muita energia, você fala com energia, você fala como você... Então, você é de verdade, você coloca muita energia. E eu gosto, continua assim, continua colocando muita energia, que você vai muito mais longe do que você já chegou. E a gente vai junto, pode ter certeza, viu? Que Deus te abençoe muito, multiplique muito na sua vida. E me fala agora de energia. Agora me fala o seguinte, da Jéssica como pessoa. Quero saber o que você gosta. Agora não empresária, agora como pessoa. O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Johnny é uma briga. Porque eu sou fleumática.
E o meu temperamento fleumático, se eu falar que eu gosto de dormir, maratonar em Netflix e eu gosto de ler livros. Legal. Mas eu tenho que brigar comigo mesmo para eu fazer outras coisas. E isso é importante, a gente se conhecer para a gente falar assim, ó, Jéssica, vai, você precisa fazer outras coisas. Mas é engraçado, você é tão enérgica assim, você gosta... Menino do céu. Ó, Thaíra, sabe o que ela tá fazendo? Ela tá vendo muito Netflix, ela tá depositando tanta energia, que quando depois ela vai pros stories... Então, meu Deus, eu não esperava essa resposta. Eu não esperava essa resposta. Pois é. É desse jeito. E assim eu falo. Aí o autor fala assim: o que você vai fazer? Gente, um vidro de palmito. Uma Netflix é o que eu mais. As pessoas ficam assim, ó. Quê? Palmito? Eu assim, nossa, eu gosto. É muito bom. Então, assim, mas. Você esperava essa eu resposta? Gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler. Caramba. Eu não gostava, viu? Eu aprendi a gostar muito de ler com direito. Isso? E aí, não esperava isso, não. Pois é. Mas que legal. Mas eu sei que você gosta de... E hobbies que você tem, além disso, por exemplo, onde você gosta de ir com a sua família? Eu vou descansar, eu quero... Não em casa, mas onde você gosta de ir? Porque eu quero passear. O que você gosta de fazer? Passeio. Passeio. Eu gosto muito de sair com os meninos para a gente viajar. Gosto muito de viajar com os meninos. A gente... Ou ir comer alguma coisa. Os meninos adoram comer um camarão e eu gosto também de comer um camarão. A gente gosta de ir no cinema. Poxa Isso vida, é legal. a gente gosta de ir com os meninos. Então, assim, ir na igreja também é um lugar que eu não deixo de ir todo final de semana. E não é um lugar que a gente se sente bem. Sente bem. Eu sou filha de pastor, então, assim, para mim a igreja é mais uma extensão da minha casa e eu gosto de estar na igreja. De servir na igreja, né? Porque todo líder precisa servir. Todo líder. Se não souber servir... Quem não nasce para servir não serve para liderar. Não serve. E você hoje, você já tem sucesso, você vive bem, você tem já liberdade financeira e geográfica, lógico que você quer sempre mais, mas onde você quer chegar e em quanto tempo? Eu não quero uma resposta muito subjetiva demais. Você acha assim, qual que é o seu objetivo e qual é a data desse objetivo? Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente, em 2028, a gente quer fazer um evento no estádio. Só que para a gente fazer um evento no estádio, a gente tem que começar a já fazer o compromisso de fazer um evento no estádio. Ou seja, o compromisso é com a promessa feita sobre algo. E a gente já traçou que todos os nossos eventos a gente vai falar sobre estádio, a galera vai começar a falar sobre estádio, que vem o estádio. E esse ano a gente vai fazer um evento para 5 mil pessoas. Esse é o nosso BHAG, que é o Big Hair Audacious Goals, que é o seu objetivo mais cabeludo, mais transformador. Qual que é o seu objetivo e em quanto tempo você deseja alcançar? Eu quero fazer a comunidade nossa lá em São José do Rio Preto. Boa. Essa comunidade a gente já está falando desde o Energy, né, que a gente precisa fazer, então nós já estamos em movimento em relação a isso, mas até daqui uns 2 anos, no máximo, é o ano que vem, né? Mas colocar assim... Eu quero ter a nossa comunidade lá em São José do Rio Preto, com empresários que estejam na mesma linha que a nossa e fazendo, já tenho toda a estrutura já daquilo que eu quero fazer, dos entregáveis. Então, assim, esse é um projeto que eu posso falar a curto prazo, não é nem médio a longo prazo. Então, a médio a longo prazo, nós queremos estar investindo em outros ecossistemas, nós queremos aumentar, né? Nós temos nosso projeto como família e tudo, mas... Falando da nossa empresa ali, do Grupo Palim, nós queremos acrescentar a educação no máximo até o ano que vem, a curto prazo. Ótimo. Então, até o final de 2026, já ter o ecossistema, a comunidade e tudo montado. Já montado. Muito bom. Jéssica, para a gente finalizar esse podcast, esse é o momento do Chama na Mensagem. É a mensagem que você vai transmitir para todas as pessoas que assistem, que gostam de você, que estão te conhecendo agora. Antes de deixar a mensagem... Seu @ novamente, como que a pessoa te encontra? @_ Jéssica Palim. @ Jéssica Palim, P-A-L-I-N. A gente vai deixar aqui na descrição aqui também do vídeo. E deixe sua mensagem, chama na mensagem, uma mensagem de prosperidade, transformação, aquilo que você acredita, aquilo que você quer que as pessoas escutem. Primeiro, eu quero que as pessoas escutem que aquilo que deu certo para mim, eu quero para você também. Então... independente da sua crença, Deus é em primeiro lugar, porque só Ele que abre as portas. Para a gente foi assim, então eu acredito que Deus é a principal coisa. Depois família. Cara, sabe,
Johnny, eu tenho algo para mim que assim, ó, você acertando no teu casamento, cara, você tem um parceiro que é para a vida. Então, família, para mim, hoje eu sou muito grato pelo meu esposo. Então, a gente é muito parceiro. Então, a base família, não desista da sua família. Se você quer colocar sua família no seu negócio, quer introduzir sua família na sua empresa, não desista. Se não deu certo uma vez, coloque, tente novamente. Vem para esse meio aqui do FIRE, do Energy. Vem para esse meio porque você vai entender como é que você coloca a sua família e cresça a sua família junto na sua empresa. E a humildade, né? Seja humilde a ponto de reconhecer que eu cheguei até aqui, preciso de ajuda e não sei. Então, vem buscar ajuda. Muito bom, uma salva de palmas para ela. Aliás, vamos aproveitar que a gente está com a família. O esposo dela está aqui no nosso estúdio. Dá um recado para ele. Qual que é o recado para ele? O recado para o Altair. Qual é o recado para ele do coração? Você é o amor da minha vida, você é o presente de Deus, que Deus me deu. Tem todo um pacote de chatice que eu sempre falo, viu? Que ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, vem no combo. Eu vim com esse pacote também. Vem no combo, mas assim, como é precioso ter ele já há 21 anos comigo e sempre me puxando, sabe? Sempre dando aquele, vamos, Jéssica, você consegue mais um pouco, vamos. E reconhecendo naquilo que ele é bom, de visionário, e ao mesmo tempo eu aqui acreditando, não duvidando e falando, estou com você. Então, assim, a parceria é muito grande. Parabéns por essa energia. Jéssica, mais uma vez, obrigado por estar aqui, obrigado pelo nosso podcast, sempre bem-vinda. Obrigado pelo trabalho que você faz no Serac, viu? E recomendo demais o seu trabalho. E você que é empresário, não conhece a Jéssica, segue a Jéssica. Esse foi mais um JMcast. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Você precisa entender o trabalho da Jéssica. Ela faz para mim, faz para o Serac, faz para o meu ecossistema também. Tanto o trabalho de consciência das pessoas, do treinamento, de pensar no bem-estar do ser humano que trabalha com você, que é o maior ativo da sua organização. Quando é NR1, manda mensagem para lá, entende um pouquinho mais e conta com a gente, tá bom? Então, mais um JMcast realizado, temporada de inverno, nesse friozinho gostoso. Tamo junto e chama! Aê!